Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Nós estamos reiniciando, né, uma das primeiras aqui desse novo ano, né, de 2017. E que a gente também esteja renovado, né, de novas ideias, novos pensamentos, né? E o ano velho ficou e também com os nossos maus hábitos, né? Porque não adianta mudar o ano e a gente continuar com os maus hábitos. Então, o convite é para a renovação, né? Para a gente renovar. E também boa noite aos que nos assistem pela internet. Então, nós temos aqui alguns recadinhos básicos, né? Sobre as atividades aqui da casa. Tem palestra todos os dias. E para as pessoas que querem conhecer a casa ou que precisam passar pelo atendimento fraterno, nós temos todos os dias. Então, é meia hora antes de cada palestra, a gente tem o atendimento fraterno, tá? Nós também temos a parte social da casa, que entrega, então, cestas básicas para 80 famílias. E essa entrega é feita no segundo sábado de cada mês, tá? Então, entregue para as famílias que já têm um cadastro. Nós também temos a entrega de lanche para os moradores de rua, que é feito todos os sábados. O pessoal está aqui por volta das 4 da tarde, prepara o lanche e depois vão lá entregar nas imediações lá do Carandiru. Quem quiser conhecer o trabalho, é um trabalho muito legal. Nós temos também, agora vai começar o curso, né, da doutrina, o curso básico, que vai começar então no dia 8 de fevereiro, quarta-feira, às 8 horas. Então, quem tiver interessado tem que passar no plantão de atendimento, tá? Para deixar nome, telefone, e-mail, para a gente poder ir fazer a matrícula, tá bom? Nós temos também as sextas-feiras, que é especial para a dependência química. É uma palestra também, com passe palestra, mas voltada para a dependência química. Então, se alguém tem algum amigo, tem problema na família, conhece alguém que queira conhecer o trabalho, também é muito legal, tá, gente? Então, toda sexta-feira, às 8 horas. Nós estamos agora também, temos uma viagem, desculpem, que vai para Araxá. É uma viagem que é feita todos os anos. Então, ela vai para Sacramento, viagem vai para Sacramento e Araxá em 21 a 23 de abril. Tá? Então, a viagem é muito, muito legal. Quem foi, quem já fez a viagem também gostou muito. Então, quem tiver interessado é só falar com alguém da casa. Essa viagem é parcelada, tá? Não se preocupem. E já nesse parcelamento está incluso já refeição e hospedagem, ok? Nós temos também aqui na casa a venda do livro, do segundo volume do Mirabelli. Esse livro, a venda dele é revertida toda para a nossa casa, tá? Então, quem tiver interesse, quem já conhece o trabalho, agora foi lançado o segundo volume. Quem não conhece, tem o primeiro e o segundo, que também pode ser adquirido com um valor especial, tá? Para que possa ficar, então, com os dois volumes. Também é só falar com alguém da casa que a gente tem. Que mais? Nós falamos... Tá, e a gente agradece... as pessoas que colaboram sempre com a cesta básica, que sempre traz qualquer alimento não perecível, tá, gente? As famílias ficam felicíssimas e a gente também. Então, esse mês a gente continua pedindo. E os alimentos são os básicos da cesta, tá? Que é leite em pó, arroz, açúcar e macarrão. Mas qualquer item não perecível é sempre bem-vindo, tá bom? Acho que é só, né? Então, agora eu faço um convite para que a gente sente de maneira confortável, na cadeira. Vamos tentar nos sintonizar com os amigos aqui que já prepararam esse ambiente para que a gente possa receber o nosso tratamento de forma adequada e que a gente possa sair daqui tranquilos, serenos e que a gente possa estar de mente aberta para poder receber o ensinamento do dia de hoje. Agradecemos aos mentores desta casa, que prepararam o ambiente, a sala, e os nossos guardiões, que nos acompanham, que também se esforçaram para que a gente estivesse aqui hoje, para essa reunião. Nós agradecemos, Pai, por esta oportunidade de hoje, e que possamos, de verdade, estar abertos aos ensinamentos. Que assim seja.
E a palestra de hoje o Rudai vai fazer pra gente, né, Rudai? É o título? Renascer com as manhãs. Seja feliz. Boa noite a todos. Como foi dito, o título é Renascer com as manhãs. É a redação do Momento Espírita, texto da redação Momento Espírita. E vai nos dar aqui ideias, né, orientações e, acima de tudo, reflexões do que vem a ser renascer com as manhãs. Todos nós sabemos que toda noite dormimos e o sono tem por objetivo refazer as nossas energias orgânicas e permitir, né, o nosso desdobramento e alçarmos voo à espiritualidade. E lá, em contato com os amigos, os parentes, os simpáticos, os afins, né, trabalhamos ou também ficamos em companhia de outros irmãos na mesma afinidade que temos, né? Se gostamos de algo bom, vamos encontrar pessoas boas. Se gostamos de coisas ruins, né, provavelmente vamos encontrar os companheiros que se afinam conosco nessa nossa tendência, né, nesse nosso pendor. Então, renascer com as amanhãs tem um contexto material e também um contexto espiritual. É óbvio, né, que viramos o ano de 2016, que ficou para trás, cheio de problemas, mas também cheio de oportunidades, né, de situações novas que aprendemos, que conhecemos. O novo ano tem a proposta aí de coisas boas, coisas novas, e que no nosso planejamento nós colocamos aí algumas conquistas. A maioria delas, conquistas materiais, porque estamos na Terra e ainda necessitamos de coisas materiais para nos emularmos, ou seja, para nos motivarmos para continuarmos a nossa vida terrena. E também colocamos com certeza no nosso planejamento questões ou coisas espirituais, né? Um conhecimento a mais em tal ou tal filosofia, aquisição de valores morais. Acredito eu que todos nós fizemos isso, mesmo que seja de uma forma apenas em pensamento. Propostas novas amizades, melhorar o relacionamento com a família, as pessoas que nós temos alguma adversidade, enfim. Nesse nosso planejamento nós colocamos coisas boas, com certeza, né? Porque as coisas ruins ficaram para trás e, se fizeram parte da nossa experiência, serviram para abrir as nossas vistas, clarear, né, a nossa mente, elucidar um pouco mais o nosso espírito e permitir, acima de tudo, que a gente consiga diferenciar, né, o bom, né, do ruim, o belo do feio, o nobre, né, do menos nobre, e assim por diante. Enfim, todas as experiências têm sempre a nos ensinar, e muito. Quando Jesus falou com o doutor da lei, Nicodemos, sobre nascer de novo, não estava falando apenas sobre as novas existências materiais. Aqui ele diz, é necessário renascer da água e do Espírito. A água, para os antigos, para aquele povo, no caso hebreu, tinha um conceito material, né? Então, nascer da água seria nascer novamente em corpos físicos. Assim, né, é necessário que nasça da água e do Espírito, disse Jesus, de uma forma, aquele doutor da lei, para que ele pudesse compreender o alcance desse ensinamento. A água representando o elemento material e o Espírito representando o elemento espiritual. Elemento material, elemento espiritual. E a doutrina espírita deixa claro que o universo é composto de elementos material e espiritual, né? Enfim, ele falou também de renascer do Espírito, e isso abriu novos horizontes, ou seja, ampliou a nossa vista, né? A outros novos conhecimentos. Disse Jesus, o Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz. E nós da doutrina espírita, nós que simpatizamos, afinamos com a doutrina espírita, sabemos que é preciso nascer novamente. E Kardec diz, nascer, renascer, morrer, né? Evoluir sempre, ou progredir sempre, tal é a lei. E isso para
facilitar a nossa compreensão do que disse Jesus. Então a vida, como se apresenta para nós aqui na matéria, tem essa característica de nascimento e morte. Entre os dois extremos tem a vida. Nascemos, a vida se faz, né? Organicamente. Morremos, a vida continua espiritualmente. Porque o eu, o ser principal, o ser integral, ele não morre, né? Ele progride sempre e amplia sempre, né, a sua consciência. Porém, ele falou também de renascer do Espírito, né, e abriu novos horizontes a vastos conhecimentos a Nicodemos e a nós que recebemos o ensinamento, né? Jesus falou em renovar-se. Não basta voltar ao palco terrestre, inúmeras vezes. Faz-se necessário modificar-se, esculpir-se, melhorar-se. Ou seja, não basta voltarmos à vida. É preciso entender o funcionamento da vida e aproveitar para nos melhorarmos. Infelizmente, há criaturas que aproveitam o seu tempo para não melhorar, para prejudicar. Nós sabemos aí, e os noticiários nos trazem, né? Criaturas que preferem tirar a vida do próximo, preferem a maledicência, preferem causar rebeliões. Enfim, há criaturas que, devido ao seu grau evolutivo, à sua ignorância, né, ela ainda está cheia de erros, cheia de maldade, ou de vícios, né? Cheia de vícios, ela é imperfeita. Mas há homens, há mulheres, há criaturas que já entenderam o conceito da vida. Então são criaturas boas, que se esforçam para fazer um mundo melhor através dos seus exemplos. Então, ao renascer, elas trazem, né, essa capacidade de modificar as coisas, melhorar o ambiente em que vivem, né, melhorar as pessoas do seu convívio. Muito bonito isso, né? E aí, elas, enquanto homens, mulheres, enquanto espíritos, progredem cada vez mais. Não estacionam, né? Mas como cada um tem o seu tempo, cada um tem um nível de progresso, né, espiritual, e cada um dá, né, segundo a sua obra, é preciso entender que esse tempo é próprio de cada um e devemos respeitar. Aquilo que as leis dos homens não alcançam, né, as leis de Deus alcançam, né, e atingem o culpado, o agente causador do desequilíbrio. Vejamos alguns exemplos, como está no texto. Cada vez que reencarnamos, voltamos como se fosse nossa primeira vida. Com este frescor de renovação, com novas chances, esquecendo o passado, ganhando uma nova vestimenta carnal. Chegamos aqui como bebês, desprotegidos, inspirando amor, cuidados, tendo que reaprender tantas coisas que já sabíamos antes. Tudo em nome desse projeto de renovação. Então a reencarnação tem uma característica de renovação, né? Oportunidades, né? Renovação. Então, a cada nova vida, e alguns de nós estamos aí um pouco conforme o conceito de vida, né? Aqui na Terra nós estamos no meio das nossas existências, alguns estão no começo, alguns estão bem lá no comecinho, né? Mas todos nós somos espíritos que temos a oportunidade da reencarnação, estagiando na Terra, que tem aí diversos elementos que o espírito deve usar para trabalhar com a sua inteligência e com o seu sentimento, ou com a sua moral, né? Então, o trabalho é constante. A reencarnação para nós é trabalho. Para alguns mais árduos, para outros menos. Para aqueles que estão aí iniciando, talvez o trabalho é menos árduo, né? É preciso a adaptação, é preciso todo aquele preparo para que o espírito desperte, né, como o senhor de suas faculdades. Aí lá na idade mais madura, né? Aí nós vamos conhecer o espírito tal qual ele é. Ou seja, atualmente, nós nos projetamos tal qual somos. Se temos defeitos, temos vícios, precisamos conhecê-los, aparar as suas arestas e conquistar virtudes. Se já temos boas qualidades, virtudes, muito bem, elas servirão de base para auxiliar os nossos semelhantes. E
com base nessas nossas virtudes, nós contribuímos para o progresso, né, dos nossos semelhantes. E devidamente com o exemplo, né? Ok? Recebemos como familiares antigos amores, mas também desafetos, em perfeito sigilo, para que possamos nos adequar à nova formação familiar e tentar viver em harmonia. Ou seja, na nossa família, recebemos pessoas que são simpáticas, afins, recebemos pessoas que são caras em nossos corações e recebemos os desafetos. Aqueles irmãos, aquelas criaturas que nós lá atrás prejudicamos e que não lembramos mais. Né? Maravilha, né? Imagina se lembrássemos, né? E recebemos aí, junto com os desafetos, que podem ser irmãos, pode ser o próprio marido, pode ser a própria mulher, né? Pode ser um primo, pode ser alguém doente familiar, que não temos aquela sintonia, não temos aquela afinidade. Mas como conhecemos a lei da reencarnação, sabemos que nós voltamos ao mesmo palco com os amigos, com os parentes, com as pessoas que fizeram parte da nossa família, direto ou indiretamente, e aqueles que prejudicamos, nós abraçamos novamente em nosso seio familiar, como filhos, alguns na maioria das vezes como filhos, e aquela aversãozinha, aquela antipatia, aquele algo que nos desagrada, com o conhecimento que nós temos da vida espírita, somos forçosamente obrigados, né, a converter essa antipatia, esse algo desagradável, essa sensação de insegurança, né, em bem-estar, em segurança, em harmonia. Todo lar tem alguém que de alguma forma, né, chamamos de ovelha negra, ou podemos ser nós a ovelha negra, né, para os nossos familiares. Então compete-nos, com base na família espiritual nesse momento encarnada, fazermos a nossa parte. Porque o sigilo é absoluto, né? Absoluto, como está aqui. O sigilo é total, né? Porém, em espírito, nós conhecemos o motivo pelo qual estamos aqui ligados na Terra, né? E essa renovação através dos corpos novos, espíritos velhos, ou com muitas vidas em corpos novos, nesta renovação, nós vamos ali convertendo os desafetos em afetos, né, em simpatia. Há também a proposta dos ciclos. A existência e a natureza são repletas de ciclos justamente para que possamos, de tempos em tempos, avaliar, recomeçar e renovar. Está aí, né? A natureza dando milhares de exemplos, né? Vamos citar aí os mais conhecidos: verão, outono, inverno e primavera. São ciclos da natureza que, apesar de estarem aí completamente, né, destoados e confusos para nós devido à evolução, né, à tecnologia que nós usamos de uma forma errada, são alguns ciclos que nós percebemos. Então, o nascer, o desenvolver, né, e o morrer, início, meio e fim, são ciclos. E tantos outros, né, que vêm à lembrança de cada um de nós. A gestação, né, é um ciclo que, do momento da concepção até o nascimento, é todo um processo de desenvolvimento. O espírito ali, ou seja, o espírito com seu perispírito, quando a gente fala espírito, estamos dizendo já com seu perispírito, né, ele, através de leis, né, específicas, desenvolve, né, aquele corpinho, junto com o molde mental que a mãe fornece, né? São ciclos ou são processos, né? Quando cada ano termina, fazemos o balanço do que passou, do que fomos e planejamos e o que desejamos ser. Traçamos metas e perseguimos. Posso dizer que muitas criaturas não fazem isso. A maioria não faz isso. A maioria não avalia as suas experiências. Nós, por hábito, não fazemos isso. Somente quando alguma adversidade nos visita, é que nós fazemos essa avaliação. Quando a doença bateu a nossa parte e nos recolheu ao leito, no hospital, ou de alguma forma passamos por algum tratamento mais intenso, a perda de um ente querido,
né? Aí avaliamos. Quando retornamos à vida espiritual, aí a avaliação é forçosa, né? Ou seja, é uma característica da lei, né, quando desencarnamos, que a gente repassa as experiências. Faz parte do processo biológico, né? E do processo lógico, do processo de desencarne, né? Mas a maioria aqui na Terra vive tal qual acorda, sem grandes expectativas, sem esperança de um novo dia, de um novo porvir, ou do próprio dia, né? Elas acreditam que, passando rapidamente o dia, o outro dia será melhor, mas não vivem o próprio dia. Jesus disse, a cada dia basta os seus cuidados. Ou seja, é preciso realmente agradecer, né, o dia que se inicia, mentalmente ou no papel, não importa, repassar o que nós queremos, quais são as responsabilidades e deveres que temos que cumprir, que tempo que vamos dar para nós, para o entretenimento, para o estudo, né, para a aquisição de valores novos, e não vamos viver o dia teclando, né, tocando o celular, respondendo ali as mensagens das redes sociais, pronto, estou quites. Não. Vamos pensar, refletir na oportunidade diária deste renascimento. Porque a cada dia nós morremos e a cada dia nós renascemos. De alguma forma, pelo sono, nós morremos. E quando acordamos, nós renascemos. Perceba como Deus, né? Ou seja, as leis, nos facultam essa oportunidade de compararmos as coisas. Quando morremos, nós fechamos os olhos da matéria, ou seja, a consciência na matéria não existe, mas a consciência ela se desdobra, né? Ela se aflora na vida espiritual. E percebemos que somos nós mesmos. É como se acordássemos de um sono, de um sonho, né? E vivêssemos novamente. Óbvio que tem todos os detalhes, né? Que quanto mais desprendidos da matéria formos, mais facilmente nós despertamos na vida espiritual. Quanto mais apegados à matéria, maior a nossa dificuldade de abrir os olhos na vida espiritual e ter uma consciência mais clara, né? Mais intensa. E lá renascemos. E lembrando Kardec, quando ele diz, ou quando relatam lá em obras póstumas, né, que pela morte nós renascemos na vida espiritual. E pela encarnação nós morremos na vida espiritual. Né? Essa é uma reflexão muito clara que Kardec nos passa. E é assim mesmo, porque temos que aprender tudo de novo aqui, encarnados, né? Só que quando voltamos à vida espiritual, não precisamos aprender tudo de novo. Nós trazemos a bagagem de conhecimento. E esse conhecimento vai voltando à nossa consciência na medida que nós vamos, né, nos adaptando, nos sintonizando cada vez mais e mais com a vida espiritual. A consciência na vida espiritual permite recordar o nosso passado. E presente, passado e futuro faz parte da vida nossa como um todo, né? Óbvio que na vida material não é assim. Nós lembramos das experiências terrenas de uma forma clara ou de uma forma assim, como se fosse um quadro apagado, ou através de emoções que tocaram-nos. Muito bem, assim colocado, né? O renascimento se faz todos os dias, né? E Jesus é claro realmente e muito sábio, né? Que é preciso renascer novamente todos os dias, né? Há também os ciclos de nossos anos de vida no planeta, nossos chamados aniversários. Cada ano novo completo aqui é também momento de introspecção, de refletir profundo, de autoconhecimento. Quem sou, o que faço aqui, o que já construí, o que falta, o que virá pela frente. Quanto tempo ainda me resta?
Fechamos um capítulo do livro, abrimos outro. Temos vidas dentro de uma mesma vida. Infância, adolescência, juventude, vida de casado, filhos, madureza, terceira, porque não até a quarta idade. O autor nos coloca para pensar e refletir, né? Há pessoas que estão renascendo com seus 60, 70 anos, dando a si mesmas uma nova chance de viver, de aprender, de amar. Afinal, nunca é tarde, né? Nesse contexto, quando a gente desperta para a vida, é renascimento. Quantas pessoas vivem como se estivessem dormindo? Seja porque tem um problema, seja porque tem uma dificuldade, seja porque ficou cristalizado numa ideia, e de repente, ao insight, ao despertar, né? E elas acordam para a vida e dizem: puxa vida, quanto tempo eu estive realmente, né, dormindo? Quanto tempo eu estive desacordado? É como se estivessem em coma e acordassem. Porque cristalizados naquela ideia, naquele problema, naquela dificuldade, não percebeu que a vida estava aí à sua volta, né? Intensa, plena, bela, né? Bastava apenas que a gente saísse do problema para poder entender que o problema é para que a gente aprenda a aplicar as nossas forças, as nossas energias, o nosso conhecimento para solucionar as coisas. Quantas mulheres ficam presas em paixões que não são correspondidas, amores aí que sequer um dia será correspondido materialmente falando. Quantos homens igualmente? Quantas criaturas ficam presas aí num passado, numa riqueza, e como avarentos, mesquinhos, guardam só para si? E não vivem a vida, não doam nada para ninguém, e não permitem usar para si mesmos, né, para ampliar o seu conhecimento, né, ampliar através de estudos, de viagens, né, de conhecimentos tantos outros, e não usam esse material, esse recurso todo, para o desenvolvimento das criaturas que Deus colocou próximas de si, né? Por fim, dentro dos ciclos, há ainda o de cada dia. Podemos, dessa forma, renascer com as manhãs, considerando cada nascer do sol uma nova chance que o Criador nos dá de nos reinventarmos, de fazer de novo, de fazer o certo, né? Maravilha, né? Agradeçamos pelo presente da nova manhã, da nova vida dentro da vida, e sigamos adiante. A existência é feita de renascimentos. O renascer é lei do universo. É preciso renascer com as manhãs, é preciso renascer com os anos, é preciso renascer da água e do espírito para alcançar a plenitude que tanto desejamos, né? Coloca aqui o autor desse texto. E que maravilha, né? Que nós recebemos tudo isso e já sabemos de tudo isso, né? E não aplicamos esse conhecimento, mas precisamos aprender a aplicar esse conhecimento. Se alguma coisa nos amargura, se alguma coisa nos constrange, se alguma coisa nos frustra, vamos procurar conhecer o móvel, o motivo de tudo isso. E não se deixar envolver nessas energias negativas. Pelo contrário, vamos dar uma direção positiva a essas energias, para que através do nosso trabalho, da nossa vista mais ampla, ou seja, da nossa consciência dos problemas, das dificuldades, das oportunidades do trabalho, possamos não ficarmos inertes, mas sim agirmos, cada qual no seu tempo, segundo os recursos e meios que tem. Porque Deus não quer que façamos nada além, né, do necessário. Façamos o que nos compete fazer. E assim, a cada dia, devemos proceder. Problemas? Todos têm. Mas problema é oportunidade de educação, de correção, de retificação. Então, arrepender, reparar, são oportunidades que temos todos os dias. A característica do planeta Terra, né? A característica material do planeta Terra e a característica moral. O nível evolutivo e o nível moral do planeta Terra diz que não vamos só colher flores, vamos colher bastante espinhos. Porque
hoje nós tomamos e temos atitudes. Essas atitudes, na maioria das vezes, diz respeito a nós mesmos, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade. Ora, se aplicamos as nossas energias para satisfazer as nossas próprias paixões, o que esperar futuramente? Senão a resposta dessas energias empregadas, na maioria das vezes, de forma inversa. Então, é preciso aplicar as nossas energias de uma forma construtiva, positiva, para que o retorno venha feliz, venha alegre. Então, a sementeira ou a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. E disse Jesus, pode uma árvore boa dar mau fruto? E uma árvore má dar bom fruto? Se plantamos boas árvores, colhemos bons frutos. E o inverso também é verdadeiro. Outro exemplo, a parábola do filho pródigo. Ele pegou a fortuna do pai, pediu que o pai lhe desse a sua herança, a sua parte na herança, e saiu para viver a vida. E desperdiçou, gastou tudo. Quanto tempo levou? Não sabemos, E depois ele retornou miserável ao pai. E o pai o abraçou, Porque ele entendeu que toda aquela dor, todo aquele sofrimento do filho serviu para ele aprender e conhecer e voltar ao pai. Ou seja, Deus dá a todos nós a vida, as diversas oportunidades, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. E nós temos que aproveitá-la de forma positiva. Passar as horas do dia lamentando, chorando, reclamando, não vai solucionar problema algum. Mas aproveitar esses momentos que nós temos que, de alguma forma, temos que agir, tirar a lição positiva e ter ações positivas. Nós sabemos que o dia de amanhã, ao levantar, nós vamos defrontar com problemas difíceis. Talvez uma cirurgia complicada, talvez um exame também médico difícil, talvez uma dívida que tem que saldar e não tem os recursos, mas tem que conversar. Acolá, tenho que encontrar pessoas que são desafetos e eu tenho que me preparar para isso. Então são oportunidades que nós temos para crescer, evoluir. E temos que aproveitar essas oportunidades. Por que eu vou enfrentar no meu campo de batalha armado de uma tal forma, cuidando só de mim e esquecendo que as pessoas que estão ali também são pessoas que Deus colocou em nossos caminhos, que de alguma forma nos auxiliará a nos conhecermos e a nós a elas conhecer, Então o conhecimento de si mesmo se faz através dessas experiências, entendendo quais são as nossas forças, quais são os nossos limites, até onde nós podemos ir. E aí sim, aplicar essa experiência toda. Quando Jesus, para encerrarmos, quando Jesus, após a crucificação, após ressurgir, ele ficou lá aqueles 40 dias com seus apóstolos, ele instruiu os seus apóstolos para que eles fossem e fizessem o trabalho apostólico que lhes competia. E deixou muito claro que haveria muito sofrimento nos seus caminhos, Os preparou espiritualmente para tal, e eles, cheios de coragem, de sabedoria, e essa sabedoria estava traduzida no amparo do Mestre, de Jesus, e eles puseram-se a campo. Não temeram as adversidades. A cada adversidade, através da prece, através do apoio mútuo, recobravam as forças e continuavam a levar o Evangelho de Jesus, que traduz em amor a Deus acima de todas as coisas, o amor ao próximo, como a nós mesmos. Dessa forma, fazendo esse exercício, nós conseguimos realmente superar muitas dificuldades. Renascer com as manhãs, enquanto estamos encarnados, temos todas as manhãs para renascer e fazer uma nova vida, fazer uma vida diferente. Não vamos deixar que a tristeza, não vamos deixar que a decepção, o medo, a frustração e o fracasso façam parte de nosso ser. Vamos afastar essas energias negativas, vamos transformá-las em coisas positivas. Se temos medo, vamos ver o motivo do nosso medo e vamos
buscar a bravura, né? A coragem. Se temos fracassos, ora, o fracasso são lições importantes. Vamos fazer e aproveitar a lição, fazer melhor, né? Enfim, se alguém nos decepcionou, vamos deixar na mão de Deus, porque Deus saberá dar a cada um segundo a sua obra, né? Vamos não mais cair na fase, não mais deixar nos envolver de uma forma deprimente, negativa. Vamos afastar de nós as tristezas e atrair para nós a alegria. Para isso, muitas vezes, precisamos afastar de alguns ambientes que nos arrastam, né? A depressão, a tristeza, a melancolia. Mas se estamos naquele ambiente, alguma razão há para isso. E vamos levar para esses lugares a alegria, o conhecimento da vida, a beleza da vida, o conhecimento espiritual que nós temos e aplicar o Evangelho de Jesus, né? Sempre com calma, com tranquilidade, com serenidade, com respeito e amor ao próximo, né? Renascendo a cada dia com esse propósito, com certeza, quando voltarmos à vida verdadeira, estaremos felizes. Felizes pelo dever bem cumprido, pela consciência tranquila e porque temos condições depois de, né, auxiliar aqueles que ficaram na retaguarda. Porque aquele que está na vida espiritual já senhor de suas faculdades, sabe que precisa auxiliar aqueles que deixou. Porque a Terra é uma escola, é um hospital e é uma penitenciária. E nós estamos encarnados. A Terra é um mundo de provas e expiações. E estamos nela porque temos ainda muito a expiar. Se não tivéssemos vícios, se não tivéssemos defeitos, nós estaríamos habitando ou encarnados em mundos felizes. Se estamos no mundo de provas e expiações, vamos agradecer a Deus que permitiu a nós, né, reparar tudo isso para habitar em mundos felizes. Obrigado a todos, paz a todos, um bom final de semana. E esse ano que se inicia, né, que seja pleno de saúde, de felicidade, de conquistas. Conquistas materiais, mas conquistas espirituais, né? Acima de tudo. Porque o espírito tranquilo e feliz, tudo o mais será dado por acréscimo, né, da misericórdia divina. Paz a todos. Já que a gente ouviu, né, a palestra, né, que foi assim bastante elucidante, né? Então alguém gostaria de fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Parabéns pela apresentação, mas aproveitando um tópico que o irmão colocou, que foi durante muito tempo uma dificuldade para mim, que era numa família ou em outras famílias, irmãos de mesmo pai, de mesma mãe, não se darem. Então, a mim foi como uma informação muito interessante, e a guisa, absolutamente a guisa de colaboração com a palestra, aqueles que quiserem entender por que o filho não é tão bom, o filho é ingrato, leia o capítulo 14 do Evangelho, honrai pai e mãe, principalmente a instrução dos Espíritos de Santo Agostinho. Lá nós vamos entender o porquê que isso acontece de uma forma muito simples, que não precisa procurar em nenhum outro livro. Obrigado. É isso mesmo, com certeza. Aí fica o convite, né, para estudar a doutrina espírita, como a Socorro no comecinho nos chamou, né, a nossa atenção. O estudo do Evangelho de Jesus, o estudo da doutrina espírita, né, faz com que a gente realmente conheça o porquê que estamos aqui, né, e todas essas dificuldades todas que nós temos na vida, que nada mais são realmente grandes oportunidades de progresso espiritual, né? Bem colocado. Mais alguém? A gente volta aqui, reencarnamos em um mundo diferente, em um mundo com outros costumes, né? Outra tecnologia, outras leis, tudo diferente do que era há
100, 200 anos atrás, 300 anos, e vai por aí. Né? Nós somos forçados a nos melhorar. Somos para convivermos nesse mundo. É isso que eu queria acrescentar. Sim, sim. Perfeito. Aproveitando o gancho, né? Imagine, por exemplo, um espírito que habitou um determinado orbe fora do sistema solar. E ali, o Leonardo, e aí ele precisa reencarnar na Terra ou pediu para reencarnar na Terra por alguma razão. Todo o seu conhecimento nesse mundo que ele viveu não está perdido. Ao nascer na Terra, ele começa do zero, ou seja, o corpinho físico é preparado para ele adquirir todas as experiências que o mundo material, o mundo terreno, né, o nosso mundo aqui, precisa fornecer a ele. Né? Então essa adaptação do nascimento é importantíssimo por causa disso. Zerou no corpo físico, mas está em estado latente as experiências anteriores e vai adquirir ou se adaptar para viver na Terra. Né? É por isso que, mesmo atualmente, entre nós, há centenas, milhares, para não dizer milhões de espíritos que habitaram outros mundos que estão aqui pela primeira vez na Terra, ou estão pela segunda vez. Né? É assim nós, posteriormente, habitaremos outros mundos. Né? Com certeza. Sim, perfeito. Nós mesmos vivemos aqui há 100, 200, 500 anos atrás, estamos aqui no presente, né? Sim. Conforme... Sim. Conforme vamos progredindo a cada existência, esse conhecimento, na próxima, ele retorna. Só que você não faz uso dele, fica de forma latente. Aí você nasce de novo e se adapta à nova vida, à nova tecnologia. Né? Todos nós aqui vivemos na Idade Média, de alguma forma. Vivemos na época de Cristo, antes ou depois. Não necessariamente lá em Jerusalém, mas em outras partes do mundo. Alguns de nós poderiam ter vindo de outro orbe, então isso é normal. A casa velha fica e habitamos uma nova casa, né? Isso aí é muito bom. A evolução, sim, a evolução, porque veja bem, aproveitando o gancho do nosso amigo, na Terra nós pensamos como homens. Desencarnados, nós não pensamos mais como homens, nós pensamos como espíritos. E lá avaliamos, né, as experiências que nós temos, aquelas que nós aproveitamos, aquelas que nós desperdiçamos. Como espíritos, nós sabemos que precisamos progredir, precisamos corrigir, precisamos retificar, precisamos ressarcir, precisamos reparar. Aí nós pedimos, né? Se não fomos tão bonzinhos assim, pedimos, imploramos a misericórdia divina, uma nova existência. Aí voltamos. Então, como homens, é o que nós pensamos nesse momento. Mas como espíritos, as ideias são outras. Quanto mais distante está, que ficou para trás a vida material, mais você usa a sua inteligência, o seu sentimento espiritual. Não tem mais, né, o corpo físico que, né, empana, obstrui o sentimento e a inteligência. Mas tem limites, né? Então, como homens, pensamos dessa forma. Uns mais egoístas, outros menos. Um mais bom, outro menos, assim por diante. Como espíritos, seremos nós mesmos. Porém, a aplicação do nosso conhecimento, a avaliação que fazemos é completamente diferente. Sabemos que muitas vezes poderíamos ter feito diferente e não fizemos. Porque nós não sabíamos o alcance de nossas ações. Como espíritos, nós avaliamos e entendemos a extensão de nossas ações. Como homens, muitas vezes nós não avaliamos a extensão de nossas ações. Muito simples, o jovem, o senhor que entrou naquela residência e tirou a vida de milhares, de várias pessoas, uma dezena de pessoas. Perante as leis dos homens, ele não vai ter como ser punido porque ele tirou a própria vida, mas ele contraiu uma dívida imensa ante as leis de Deus. Como se fará a quitação desse, né, o ressarcimento de tudo isso?
Está no segredo de Deus, não nos compete saber, né? Mas com certeza o nosso irmão é um devedor para com a lei, um grande devedor para com a lei, que de alguma forma ele precisará, depois de muito refletir sobre isso, e a bondade divina vai traçar um plano para ele, encarnacionista, para que ele possa receber no lar aquelas criaturas, ou de alguma forma receber em ambientes adequados, né, para poder trabalhar em benefício daquelas criaturas. Cada um tem a sua razão, compete, né, a essas pessoas depois entender os motivos, é a Deus, né, o julgamento, não a nós. Leonardo? Não, pode ir. É que eu acho que já ficou mais ou menos dentro do que você falou. Eu ia perguntar àqueles que, em virtude dessa possibilidade de renovação constante que é a vida, né? Reencarnações, o dia, tem a noite, o dia, a noite, o dia, e as pessoas acabam postergando algumas mudanças necessárias internas e às vezes enveredam por caminhos que retrocedem no tempo, né? Como alimentando ódio, mágoas, coisas que atrasam a vida, né? E eu era justamente pegando o gancho do Américo, né? Que ele falou que nós somos forçados a mudar, né? Mas e esses que postergam? O tempo hoje, ele urge, eu vejo assim, né? Parece que os dias passam rápido, não sei se é uma impressão minha, mas 18 anos para mim era como se fosse alguns anos atrás. Então, tudo muito rápido. E qual a consequência para esses que deixam a vida me levar? Olha, todo aquele que deixa para trás ou posterga o que deveria ser feito, não, com certeza. Como eu falei, como homem ele pode pensar assim, mas como espírito ele não pensa assim. E ele saberá que perdeu muito tempo. E pedirá uma nova oportunidade. Só que ele não sabe quando ocorrerá a nova oportunidade. Poderá ser imediata, poderá ser levar 100, 200 anos ou mais. Não sabe. Então ele sofre justamente por ele ter deixado para trás aquele que ele poderia ter feito naquele dia, né? Naquele momento, naquela hora. A decepção é grande, mas aceitando, trabalhando, servindo, aguardando, Deus, né, saberá, né, compensar o esforço de cada um, né? Então, por isso, geralmente a prova mal feita, né, desperdiçada, ela vem mais difícil da próxima vez. É o que acontece na Terra. O homem preferiu ficar 30, 40 anos sem trabalhar e viver só na ociosidade. E eis que é surpreendido pela velhice. Aí ele não tem o salário, não tem a aposentadoria. O trabalho, muitas vezes é um trabalho, né, simples. E aí ele sofre bastante, porque lá atrás ele preferiu, né, viver de turismo, de passeio. E agora ele é obrigado a recomeçar naquele ponto que ele deixou para trás, né? Então, tudo que nós deixamos para trás e não resolvemos, o problema amplia, né? Ele é maior. Por isso que na psicologia o pessoal fala, resolva o problema, não dê voltas. Se der volta, ele é maior, né? Aí nós temos aí todos os problemas de ordem afetiva, né, que nós não solucionamos e ficaram pendentes. Porque os problemas de ordem material é até fácil de resolver. Mas aí as coisas do coração, as coisas do afeto, as coisas aí morais são mais complicadas, né? Mas vou dizer para você, é uma grande decepção experimenta aquele que, tendo podido trabalhar, deixou para trás. Trabalhadores da última hora, lembra? A parábola dos trabalhadores da última hora, leiam essa parábola, né? Quem prefere viver na tranquilidade vai ter que trabalhar, não tem jeito. O momento também, né? E a parábola das 10 virgens. Então tem aí o Evangelho de Jesus, é muito rico. É a doutrina espírita que explica, elucida o Evangelho de Jesus. Ela é acessível a todos nós, independente de religião, justamente para nós encerrarmos mesmo, independente de religião, para esclarecer o nosso espírito. Mesmo que não compreendamos o ensinamento,
a lição, a orientação, mas em espírito nós vamos compreender. Ficou gravado, ficou registrado em nós o que foi lido. Jamais esquecemos. Verdade. Então, só para aproveitar, né? Que a gente então aproveite, né, o renascer de cada manhã, né? Para renascer esse desejo em nós de aprender, de mudar. Com certeza. Né? Para não deixar passar e depois se arrepender, né? Sim, com certeza. Obrigada. Forçosamente. É isso mesmo. Então agora a gente vai fazer um exercício novamente, né, depois de ter ouvido a palestra, de ter elucidado as nossas dúvidas. Nós vamos então agora partir para o momento do agradecimento. Nós vamos, cada um de nós, colaborar com o nosso melhor, o nosso pensamento, e a gente vai ajudar os amigos da espiritualidade a levar essas boas energias, essas vibrações a todos os lugares que necessitam de um pouco de afeto, de tranquilidade, de harmonia. Então, do fundo do nosso coração, nós vamos acompanhando, envolvendo todas as nações em paz, em harmonia, em diálogo, e que possamos, com os nossos pensamentos, as nossas vibrações, auxiliar as forças do bem, que tanto tem apaziguar esse planeta, né, para que os povos possam ser mais receptivos. Nós vamos envolvendo todos os dirigentes dos países, para que pensem na coletividade, esquecendo o individualismo, e que possam distribuir de maneira uniforme todos os direitos dos povos. Nós pedimos também vibrações de saúde para todas as pessoas que se encontram doentes, hospitalizadas, que possamos ajudar os mensageiros, os médicos do espaço, a cuidar junto com os médicos aqui da Terra, inspirando-os, para que possam dar o tratamento adequado para cada um, vibrando também pelos enfermeiros e todos que cuidam dessas pessoas. Não só os doentes do corpo físico, mas da mente também. Pedimos também por todos esses nossos irmãos que estão encarcerados de alguma maneira, não só nas prisões, mas mentalmente também, que possam ser ajudados a se libertar. Pedimos pelos jovens, pelas crianças, para que sempre encontrem mãos amigas que possam direcioná-las no caminho do bem, auxiliando sempre. Também ainda esses nossos irmãos moradores de rua, todas as pessoas que não têm abrigo, que não têm um lar, a passar por esta fase, por este aprendizado. Nós pedimos licença também, cada um de nós, pensando nos nossos lares, nos nossos familiares, e podendo envolver cada um com a nossa vibração de amor, de paz, de harmonização, e que haja muito diálogo. Eu agradeço, Pai, por estarmos aqui reunidos nessa noite. Agradeço também aos amigos que prepararam esse ambiente e que possamos voltar para casa em segurança, em tranquilidade, e também pedindo para que possamos voltar na próxima reunião. Que assim seja. Graças a Deus.